Bom, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai fazer o nosso primeiro laboratório prático, né? Programar do zero, criar o nosso projeto. E aqui eu vou explicar a ideia que vai ser esse laboratório prático. Então, na Launchpad a gente tem um botão, que é esse botão azul, que ele está vinculado ao pino PC13, que conforme eu disse anteriormente, esse pino ele é inalterável, né? Na Launchpad a gente só pode usar ele como esse botão, bem como o LED 2, né? Que é o pino que está aqui. Então esse laboratório a gente vai usar esse pino, configurar ele como GPIO de entrada e a gente vai apertar o botão. Quando a gente apertar o botão, a gente vai mudar o estado do LED. Então esse GPIO PC13 vai ser GPIO de entrada e aqui eu escolhi o PA9, você pode escolher outro GPIO e esse outro aqui PA9 vai ser um de saída. Então ele no código a gente vai ler o estado aqui do botão. Quando esse botão mudar de estado, esse aqui também vai mudar de estado, acendendo o LED, né? Ou apagando o LED. Então, apertei o botão, acendeu o LED. Apertei de novo, apagou o LED. Ele vai ficar aceso ou apagado. Você não tem que manter o botão pressionado. Você apertou o botão, aciona o LED. Aí ele fica aceso. Apagou. Quer apagar? Aperta de novo o botão e ele fica apagado. É como se fosse um interruptor mesmo de lâmpada, né? Aqui a gente vai conectar o catodo no GND, né? E o anodo no PA9, que vai ser o que vai dar a tensão. E aqui um resistor de limitar a corrente. Esse resistor é importante, porque ele que vai ditar quanto de corrente a gente vai drenar do pino. Então agora, desde já, apesar de ser um laboratório muito simples, a gente é bom pegar essas boas práticas de ir no datasheet e ver o que o pino aguenta, né? Então aqui no manual manual prático, né? Que é um dos documentos básicos que a gente baixou. Lá na página 16 vai ter a característica de tensão, né? Então, todo GPIO que a gente for configurar, quando a gente colocar ele no estado high, que é o on, né? Ele vai mandar uma saída próxima ali de 3.3 volts. Depende da corrente que drenar, pode cair essa tensão um pouquinho. Então é isso. Então a tensão nossa é 3.3 volts, que a gente vai mandar no LED. Dito isso, a gente tem que ir lá no datasheet, né? Que é esse outro documento aqui, no datasheet. Na página 83, na tabela 15, a gente vai ter aqui a informação que do pino, né? Que o pino a gente pode drenar no máximo 20 mA. Então a gente pode ver se o nosso resistor que a gente escolher lá vai estar adequado. Então se tem uma tensão de 3.3 volts, a gente pegar um resistor de 220 ohms, vai dar 15 mA. Vamos pegar um 15 mA. Se a gente pegar um de 1K, vai dar 3.3 mA. Então aqui eu escolhi de 1K, né, do meu protoboardzinho. Então essa visão a gente sempre tem que ter de verificar no datasheet se o que a gente está fazendo não vai danificar o equipamento. Então beleza. Então esse resistor que a gente vai colocar aqui no protoboard tem que ser de pelo menos uns 220 ohms. Ou 1K. No mínimo 220 ohms, né? Não vai ficar muito. Então beleza. Então vamos no nosso plataforma aqui no ambiente de desenvolvimento e vamos criar nosso primeiro projeto. Então você vem aqui no Start New STM32 Project. Aqui a gente vai em Board Selector 74, G432 e aqui STM32G4. Aqui daí a gente procura a nossa, que é essa aqui, ó. Essa aqui. E clica aqui. Então aqui já aparece até
tem um datasheet, docker source, né? Dá um next. Vamos criar aqui o lab GPIO. Lab GPIO. Vamos dar um finish. Aqui ele dá a opção da gente configurar esses botões aqui, né? Vamos tirar esse cara aqui. Ativar o demonstration code. Vamos deixar só esse do LED 2 aqui, que o botão 1 a gente vai usar, né? Esse botão aqui a gente vai usar como GPIO. Quando a gente, naquela imagem lá que apareceu da opção de selecionar B1 ou LED 2, a gente não fica impossibilidade de alterar aqui. Isso é bom, porque se faz isso, a gente evita de mexer nesses caras aqui que eles já estão conectados lá na placa em algum hardware. No caso aqui, a gente vai mexer no PB1, no PC13, que é o botão 1. Então, vamos fechar essa janela aqui, porque a gente não vai configurar por aqui. Então, agora a gente vai em Core Source. Aqui tem o nosso main principal, né? Toda vez que a gente mexer vou abrir aqui. Toda vez que a gente mexe aqui, ó, né? Se a gente for configurar alguma coisa por aqui, ele gera um código automático para a gente e joga lá na main. Quando a gente faz isso, ele sobrescreve todo o código aqui na main. E se você porventura colocou um código aqui dentro, ele vai ser apagado. A não ser que você coloque dentro desses comentários que estão escrito user. Então, se você colocar alguma coisa aqui dentro, não vai ser apagado. Agora, se colocar aqui fora, vai ser apagado. Isso é muito importante. Para evitar isso e também boas práticas de programação, a gente vai criar arquivos nossos para configuração. Então, a gente vem aqui em New Source File. E aqui a gente vai chamar de periferos setup.c. E a gente cria também um header. O header é o cabeçalho desse nosso arquivo. Então a gente cria com o mesmo nome, periferos setup.h. .h é header, .c é source. Aqui no header a gente só coloca a declaração das funções e aqui a gente coloca as funções de fato. Vamos começar então. Programação. Primeiro a gente importa as bibliotecas que vai ter que usar. Então a gente importa essas duas aqui, ó, lá no nosso periferos. Que eu acho que tá todas as coisas declaradas, né? Se a gente vir aqui
naquela aula de registradores, né? E que eu comentei, tá tudo aqui, né? O nome das declarações, né? Tudo aqui. E são bibliotecas que estão em cascata, né? Então, uma está dentro da outra, se importa a principal, daí uma vai importando a outra e que importa a outra. Então, essa é a importância do arquivo reader, né? Porque daí você consegue fazer essa importação de maneira mais simples. Então, aqui no nosso main, vou até deixar aqui já importado já, a gente vai importar o que a gente criou, que é o Peripheros Setup, né? Quando a gente importa aqui o H e declara a função que a gente está criando, só o cabeçalho dela aqui, vamos deixar init gpio void. Então, esse é void. Quando é void, quer dizer que a função ela não tem return, então ela não retorna nada. Então aqui vai ter a nossa função void, e aqui a gente vai usar ela. Void init, tem que ser com o mesmo nome. Init gpio. Certo. Aqui a gente vai configurar nosso GPIO. Então aqui já tá certo. O primeiro passo, como eu disse, é habilitar o barramento de clock que é do GPIO que a gente está usando. Então, se a gente for no registrador, lá no manual de referência, tem aqui o registrador HB2EN, que a gente já consegue habilitar os clocks do barramento do GPIO aqui, ó. Então a gente vai usar o barramento GPIO, o C e o A, enable, enable. Então a gente tem que habilitar o bit 0 e o bit 2. Então aqui a gente vai RCC. Aqui se você der ele já vai preenchendo automático, né? Então HB2EN. Então a gente vai dar esse aqui é o operador OR, né? Então ele meio que soma os bits que a gente quer, e a gente quer só um bit em específico. Aqui a gente tem umas configurações, umas flags, né, que deixam o programa mais intuitivo. Então se a gente vir nesse arquivo stmt2g474xx, ó, bits definidos para o RCC HB2EN. Então a gente quer habilitar o A, então a gente pode usar esse carinha aqui. Dá um igual aqui, ó. Então lá ele já desloca 1, ó, tá vendo? Ele é o primeiro bit. Então lá, em vez de fazer manual, né, a gente fazer assim, ó. Né? Ele já deixa aqui intuitivo que a gente está habilitando aquele bit lá. Então aqui a gente vai habilitar também o C, né? Então a gente, para fazer isso, chegar aqui naquele arquivo, você dá um F3 ou Ctrl clica. Então vamos habilitar o C também. Aqui. Então aqui o clock já está habilitado. Agora a gente vai configurar o PC13 em modo entrada. Então o molder, né? Vamos ver o GPIO molder. No modo de entrada, a gente tem que colocar 00 no bit,
Por default ele já vem no modo analógico, né? Então a gente tem que colocar no modo entrada. Então GPIO C molder. Aqui a gente vai, como a gente vai colocar zeros, né? 0, 0, a gente nega, ele faz um operador AND, né? Então, como é 13 e são 2 bits, a gente vai deslocar 26. O que está acontecendo aqui? Ele vai pegar, o negado disso aqui vai ser 0, 0, né? Ele vai chegar aqui no bit, na casa 26, né? Que é aqui, ó. Deslocou 26, então vai chegar aqui 1, 1. E ele vai fazer a operação AND. 0 com 1, se for AND vai dar 0. 0 com 1, 0 também. Então daí vai ser atribuído 0, 0 aqui no 26, 27. Porque a gente deslocou. É como se eu estivesse aqui na primeira caixinha e deslocou 26 posições. Fechou. Agora a gente vai colocar o PA9. Então esse aqui é o botão azul. B1. Agora a gente vai colocar o PA9 em modo saída. O modo saída, se a gente for ver lá, é 01. Então, GPIO A molder. Primeiro, a gente coloca 0 em tudo. A gente pode pegar esse código aqui. Como é 9, a gente coloca 9 aqui daí. Agora sim, agora a gente vai somar. A gente primeiro colocou 0, 0 no 9, né? Aqui no... Aqui. Que ele deslocou 2 posições, veio para aqui, do mesmo jeito que do outro. Aí a gente atribuiu 9. Então tá 0, né? Então agora tá 0, 0. Agora a gente vai e colocar 1, somar 1. Também aqui, o operador de soma é o OR, né? Tira esse barrado, tira esse aqui. Agora ele vai colocar setar como saída. Então aqui a gente está limpando bits 19 e 18. Ok. Agora a gente vai colocar a velocidade dos GPIOs. Então vamos começar pelo botão. Não precisa ser high speed, né? Vamos ver lá. Speed. Aqui. Vamos usar o médio, né? Ou até mesmo low daria, mas vamos usar o médio. Porque é só um botão, né? Então high speed e very high speed seria mais para módulos que precisam, que acontece muito rápido, né? Frequência muito rápida. PWM, ODC, essas coisas. Vamos deixar o médio, que é 0,1. Então, primeiro a gente limpa os bits. Então aqui a gente pode colocar o speed. Aqui é 13. Limpando os bits, né? Só para manter o padrão, aqui a gente vai colocar limpando os bits 27, 26. Então aqui também a gente está limpando os bits. Nem preciso comentar, né? Já está comentado ali em cima. Então a gente já sabe que está limpando os bits. Então agora a gente vai... E aqui é C, né? GPLC
speed. Agora a gente vai colocar 0,1. Tiro negado. 0,1. Então aqui a gente está colocando em medium speed, que é 0,1. Certo? A gente vai fazer a mesma coisa pro A9, que vai ser a nossa saída. Então, deixa eu colocar aqui, aqui. Aqui vai ser 9 e aqui vai ser 9. Então, beleza. O botão, a gente quer que ele fique desligado quando não estiver pressionado. E quando a gente pressionar, ele vai dar ali uma tensão. Então, no estado que ele não está pressionado, a gente vai querer que ele fique zero. Então, a gente usa um pull down. Então, só para ele, que é o PC13, a gente vai colocar o up, pull down. Primeiro a gente reseta o bit, né? Então ele é o 13. E agora a gente coloca somar. Agora soma 2. Em binárias 1, 0, né? Por quê? Vamos lá ver lá. Se a gente quiser o pull down, a gente tem que colocar 1, 0. Né? Então aqui a gente está PC13 pull down 7. 0. Então aqui a gente basicamente terminou a configuração do GPIO. Os restos, tem os restos das configurações, mas a gente pode deixar default, né? Porque não vamos usar por ele. Então essa aqui é a parte de configuração. A gente pode voltar na nossa main, compilar para ver se tem algum erro. Não tem erro. Então a gente clicou no martelinho, compilou, não tem erro. Por enquanto a gente só fez só configurou o GPIO, mas não só criou a função, não está usando a função ainda. Então, para a gente usar a função, a gente tem que chamar ela aqui. Então a gente pode sempre tem que chamar dentro desse user code. Pode ser o user code begin aqui, pode ser esse aqui, tanto faz qual for, mas tem que estar dentro de um user code. Então a gente vai aqui, ó, init, dá um Ctrl espaço, ele já até puxa a nossa função. Como ela não tem argumento, é só chamar assim mesmo. Tipo, só fazer assim, ela já vai ser chamada. E se a gente der um F3 aqui, ó, ou só colocar o mouse em cima, já dá, aparece a função que a gente criou. Compilar de novo. Nenhum erro. Agora a gente vai fazer o nosso loop infinito, né? Então, primeiro a gente vai fazer um if. If GPOC IDR e GPU IDR ID13, né? Que é esse cara aqui, ó. For diferente de 0. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O que o IDR faz? Vamos relembrar. Ele dá a saída do pino. Então, tá lendo lá o botão. O estado default dele é 0. Então, se ele tiver 0, a gente não vai entrar no if. Agora, quando apertar o botão, vai dar 1. Então,
Podia até você colocar igual a 1 aqui, vai funcionar também. Agora a gente tem que fazer a nossa lógica para alternar o estado do pino, do LED, né? Então, primeiro a gente vai verificar se o LED está aceso ou está apagado. GPIO A, IDR com GPIO IDR ID9, é o A9, né? Então a gente vai colocar o ID9 aqui. Então, se ele for verdade, não precisa nem colocar igual a 1, né? Se o if interno ele já entende. Se isso aqui for 1, ele vai entrar dentro do if, porque o 1 é o verdadeiro. O GPU BSRR vai ser igual a 9 ao BSRR. Okay. Então, se o LED está aceso, a gente vai apagar ele. Então, a gente vai colocar o reset. Então, vai ser o BR9. BR9. Esqueci de colocar o A aqui, ó. Se isso não for verdade, a gente coloca o pino para ficar aceso. Aqui só vai mudar para esse, daí que é o 7. E aqui a gente coloca um while. Aqui sim. Aqui é só para aguardar soltar o botão. Que enquanto esse aqui for verdade, né? Que for 1, quer dizer que o botão ainda está pressionado. Então eu espero soltar o botão para entrar de novo no if. Então deixa eu verificar, compilar aqui, ver se não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. Agora a gente clica no besourinho. Ele abriu a perspectiva de debug. Agora você vem na F8, dá play. E agora em seguida eu vou mostrar o vídeo de como está funcionando na Launchpad. Então pessoal, aqui eu vou compilar o programa, né? Que a gente fez. E dar um F8, resumo. Então já está executando. E aqui, quando a gente aperta o botão azul, ó, né, o LED acende. Apertou de novo, apagou. Beleza?